DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do Marcelo Cabala e produção de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e, por vezes, em outras cidades da nossa região central do estado. E para falar um pouquinho sobre o nosso entrevistado de hoje, nós vamos fazer uma pequena viagem no tempo antes da gente começar a nossa conversa. Vamos voltar ao ano de 1980. No mundo, Frank Sinatra faz o show para mais de 100 mil pessoas no Maracanã, no Rio de Janeiro. Notícias do mundo. E também teve início a guerra entre Irã e Iraque. No Brasil, em 1980, João do Pulo conquista a medalha de bronze no salto triplo, nos Jogos Olímpicos de Moscou. E estreava o Vale a Pena Ver de Novo, na Rede Globo. O presidente do nosso país era João Figueiredo. Em Santa Maria, era inaugurada em 1980 a usina escola de laticínios, da UFSM, e também o Clube Recreativo Dores. Morreram neste ano, 1980, o cantor e compositor brasileiro Cartola, o ex-Beatle John Lennon e o cantor e poeta brasileiro Vinícius de Moraes. Nasceram em 1980 o ator Cauã Raymond, o ator Caio Blatt e a modelo Gisele Bündchen. E no dia 28 de março de 1980, nasceu o nosso convidado de hoje, Jerônimo Tibuchi. Boa tarde, Jerônimo, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Ele nasceu em Cachoeira do Sul, filho único de Vilmar Beck Tibuchi e de Norá Siqueira Tibuchi. Casado desde 2011 com Franciele, é pai de Jerônimo, de 22 anos, e da Bibiana, que está para nascer. A esposa está com 4 meses de gestação, nós conversávamos aqui nos bastidores. Isso aí. Graduado em Direito pela Universidade de Santa Cruz, é doutor em Ciências Humanas pela nossa Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é líder do grupo de pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade, professor do programa de pós-graduação em Direito em Tecnologias Educacionais, é pró-reitor de graduação da UFSM e também integra o Sala de Debate no Diário e é membro do Comitê para o Meio Ambiente, ali junto comigo, né, que é uma iniciativa aqui nossa do Diário e de outras entidades. Jerônimo adora estar com os amigos, fazer churrasco, estar com a casa cheia. Está sempre disposto a organizar eventos, palestras e aulas. Tem paixão pelo mundo das artes, do cinema e da literatura. É extrovertido e bem-humorado, segundo as nossas fontes. E com ele não existe tempo ruim. E aí, Jerônimo, tá certo aí a nossa pesquisa? Mais ou menos isso? Tudo correto, tudo correto. Então tá bom. Se estão dizendo é porque é verdade, então. Olha, a Eduarda aqui que conversou aqui com a nossa fonte principal, que ela nem me contou quem foi dessa vez. Professor Jerônimo, me conte um pouquinho da sua infância, das suas histórias de menino, seu contexto familiar. Eu li aqui que você é filho único, família era pequena, morava perto dos avós, dos primos. E sou filho único. Eu tive contato com uma avó só, né, que faleceu quando eu tinha 7, 8 anos. Então tenho uma lembrança de infância da avó muito boa, assim. E também fui criado perto de uma praça, né? Isso marcou também a minha infância, né? De jogar futebol, correr com a gurizada, enfim, essas coisas assim. Então, em uma cidade do interior como Cachoeira, né? A gente é criado meio livre, meio solto, né? Então é aquela coisa, tem o Rio Jacuí, tinha a praça, então tem todo um contexto muito feliz na infância, assim. E como filho único, buscava sempre essa questão de colaboração, de estar junto com os amigos e tudo, e sempre bastante amigos, assim, na volta e com muita atividade. Então, o fato de ser filho único, não posso dizer que tive uma infância solitária, pelo contrário, né? Sempre com a casa cheia, sempre com bastante amizades, assim. Então foi uma infância bastante interessante.
E quais eram as tuas brincadeiras de infância, Jerônimo? Nessa fase, nessa época, a gente brincava na rua, né? Até escurecer, ainda mais cidade pequena. Ficava tarde, a praça tu inventava coisas, né? A gente andava de bicicleta, inventava que a bicicleta era uma moto, que fazia trilha e tudo, né? Eu jogava bastante futebol, então tinha também uma quadrinha de futebol de salão na praça, então tinha sempre isso, tinha os campinhos, né? Ele ia pro bairro, fazia campeonatos e tudo, então. E também daria para dizer na pré-adolescência e na adolescência também o esporte sempre fez muito parte, né? Eu fazia natação, competi com natação também e tudo, e estadual, brasileiro, sul-brasileiro, enfim, então eu tive essa questão de atleta, assim, com natação, corrida, e sempre gostei muito de esporte, né? Porque a característica do ariano, né? Gostava bastante de esporte, enfim. Da tua adolescência, assim, que filmes tu lembra que fazia sucesso? Tinha cinema em Cachoeira? Eu pergunto porque eu fui de Rosário, e Rosário teve uma época, depois o cinema sumiu lá. Tinha o cinema Astral, né, que era um cinema antigo, aquelas cadeiras de madeira que faziam barulho, né? Então tu te movia naquelas cadeiras, dava um barulhão, né? Era um cinema também antigo, assim, a fachada muito... Pena que não ficou preservada nos dias atuais, né? Mas esses cinemas antigos, eles chamavam a atenção pela fachada e tudo, né? Tinha um mais antigo ainda, que é o Coliseu. Esse eu não cheguei a pegar, provavelmente ainda funcionava quando eu nasci, mas não cheguei a frequentar. E o Cine Ópera Astral, que era um cinema também, assim, com a fachada de destaque, assim, lembrava palco italiano também, né? Então ele tinha um palco também ali, poderia ser apresentado teatro e tudo, então tinha essa característica de cinema antigo, né? Com cadeiras de madeira e tudo. E era bem interessante, eu sempre gostei muito de cinema. A gente viu que tu gosta da arte, né? Do filme. Tem algum filme ou música que marcou a tua adolescência ali, o início da juventude? Nossa, vários, né? Que parece que o pessoal tá nessa de um revival, né? De filmes antigos. Agora veio o segundo ponto, claro, recebeu críticas, mas foi um recorde de vendas também, que foi o Top Gun, né? O Top Gun era da minha época, né? Sim. Então teve o primeiro, agora veio esse agora com uma espécie de retorno, né? Então esses filmes todos, assim, mais antigos, né? Personagens mais tarimbados, ou Sylvester Stallone, ou Schwarzenegger, enfim. Então esses filmes eram bem... né? E aí tinha a famosa sessão da tarde, né? Então praticamente tudo isso hoje a gente consegue rever, né? Em alguns canais que fazem essas reprises, né? Dessa época. Sabe que tirando a moda, eu acho assim que final dos anos 80, ali, os anos 90, que a gente é da mesma época. Tirando a moda, porque até essa semana eu tava ouvindo umas fotos da moda da época, era bem complicado, era muito estranho. Mas, assim, a qualidade de música e de filme, né? Foi também, nos anos 80, o início do Superman. Os primeiros Superman foi nessa época. Superman, Rock, esses filmes todos, assim, esses que fizeram sucesso em sequência, né? Claro que não vamos fazer uma crítica à arte desses filmes, né? Que depois a gente vai buscando, mas era o cinema que chegava até nós, né? Então, num canal aberto, né? Eu lembro que Cachoeira é uma cidade do interior, se você quisesse pegar uma outra emissora, como a SBT, por exemplo, tinha que colocar uma coisa que hoje tu fala pro pessoal, o pessoal nem sabe o que era, um conversor UHF, que era um aparelhinho, uma caixinha, e aí tinha que ter uma antena diferente, né? Então aquelas antenas, e como era tudo mais complexo, né? Então para ter acesso a entretenimento, né? Como mudou, né? Não parece tanto tempo, mas mudou bastante. E já na juventude, assim, quando é que tu veio pra cá, Jerônimo? Eu vim pra cá. Se formou lá ainda, né? Eu me formei, eu estudei o Jardim da Infância, o ensino fundamental e o ensino médio na mesma escola, que foi o Colégio Rio Branco. E depois eu vim pra cá em 98 e cursei artes cênicas durante 3 semestres aqui. Aí fiz alguns cursos de teatro. E aí depois eu larguei cênicas e iniciei direito em Santa Cruz do Sul, né? E aí eu passei num concurso em Santa Cruz do Sul na área de teatro, na prefeitura de Santa Cruz, como instrutor de oficina de cultura. Trabalhava com educação básica lá e na Secretaria de Educação do município de Santa Cruz. Então trabalhei com teatro um tempo antes do direito, enquanto fazia a graduação em direito em Santa Cruz, né? Bem interessante, assim, essas histórias. E a tua escolha da profissão?
Como é que foi assim? Por que o direito? Quando estava saindo do ensino médio, você faz aquilo, faz os testes. E é interessante como eu hoje, na pró-reitoria, tenho esse contato, né? E essa preocupação de uma... A gente chega a dizer que é de uma escolha orientada, de forma vocacional orientada, né? Como isso é importante para a permanência, né? E eu, quando saí, conversei. Na época, eu sempre participei de grupos de teatro, né? Dentro do colégio. E na época eu tinha a convicção de que queria fazer teatro, né? Seguir carreira no teatro. Tanto que, na época, eu passei pelo PEIS, né? Em cênicas, com uma média boa. Poderia ter entrado em vários outros cursos, né? Escolhi cênicas e vim aqui para Santa Maria. Então, na época, eu pensava assim, mas o direito é uma coisa que sempre esteve perto de mim, né? Eu acho que do segundo grau, antigo segundo grau, né? Digo, ensino médio, a gente corrige, né? Mas era segundo grau na época. A gente tinha aí práticas de júri simulado, essas coisas assim, então eu sempre me destacava, né, nessa parte assim de comunicar, de falar em público, de organizar ideias, né, de expor argumentos. Então isso sempre fez parte, né? Mas não escolhi o direito de cara, e eu acho que essa escolha pela arte, ela foi interessante, né? História da arte, conhecimento sobre essa perspectiva do simbólico e tudo isso foi muito importante para que eu tivesse talvez uma atuação no direito diferenciada, né? Então eu acho que essas coisas, elas estão mais perto do que distantes, né? De comunicação, de oralidade, de poder estar junto, de congregar pessoas, de colaborar. Então eu acho que isso sempre foi um processo aí que no direito foi importante, até para eu escolher fazer uma escolha diferenciada no direito, né? Que também foi uma escolha que surgiu lá a partir do segundo, terceiro semestre, a escolha de ser professor, né? Eu já era professor na educação básica com teatro, né? E por que ser professor na área do direito, né? Então, isso me levou a crer que talvez nada é por acaso na nossa formação, né? Os momentos em que a gente troca de setores, troca de local de trabalho, que a gente são sempre momentos também de evolução, porque essas coisas, elas vão se somando na nossa formação e no nosso potencial, né? Então acho que esse é uma coisa interessante, né? Que a gente aproveita tudo, né? Nada se perde na nossa formação. Dos principais ensinamentos dos teus pais, assim, aquelas frases que ficam para sempre, um legado, um exemplo que tu carrega até hoje e passa para os teus filhos. Eu acho que a minha mãe a mãe dava aula, né? A mãe professora do magistério do estado, né? E dava aula de dia e à noite também. Então, às vezes, à noite eu acompanhava ela e ficava na biblioteca, né? Então, até hoje, a biblioteca é um dos setores que faz parte da Prograde. Eu conversava com o pessoal, claro, não era o adequado uma criança ficar na biblioteca, mas eu ficava lendo, né? Sempre tive um gosto por ler. Se eu devo muito à minha mãe, né? Esse apreço pela leitura e tudo, né? Então você ficava ou com joguinhos ou lendo, né? Mas principalmente lendo, né? Dentro da biblioteca, o ambiente da biblioteca, o silêncio da biblioteca. Então, às vezes, quando ela estava no colégio, outras vezes ficava em casa esperando, né? E aí eu lembro que a gente às vezes paga pela boca, né? Que eu dizia, mãe, tu trabalha muito, tem que voltar tarde de noite, né? 11 da noite e tudo. Não vou querer ser professor, né? Então a gente paga um pouco pelo que fala, né? Porque eu acabei, acho que herdando dela essa questão do ser professor, né? Que eu acho que ser professor é uma atividade sempre diária, né? De aprimoramento, de estar com o outro, né? E, enfim... Então, acho que os ensinamentos dela, assim, ela dizia, olha, a gente deixa os problemas fora e entra dentro da sala, né? É quase como uma transformação quando você entra dentro da sala, né? Eu acho isso bem importante, né? E depois tive outros mestres que foram inspiradores também, né? Em termos da afetividade, né? Na docência, né? Do estar próximo, de se colocar no local do outro, então... Né? E tinha até um professor que dizia, o ser docente é quase um sacerdócio, ele dizia, né? Com algumas exceções, né? Uma devoção, né? É um acreditar, né? Então acho que as frases da minha mãe, assim, tinham várias que eu recordo, né? A minha mãe faleceu quando eu tinha 28 anos, né? Também, assim, de orientar, de buscar esporte, tudo. Acho que eu tenho também do meu pai isso, né? De querer... um aprimoramento tanto físico quanto mental, de buscar as coisas. Então eu acho que
foi uma construção, assim, foi uma construção. E tu ainda visita? Tem parentes lá ainda? Visito, não com a rotina que deveria ter, né, para visitar meu pai. Eu deveria visitar mais, né, mas visito sim, pelo menos uma vez ao mês eu vou, né, mas é bastante. a cachoeira para ver como é que estão as coisas. Ou o pai vem para cá, meu pai ainda mora em Cachoeira, né? E aí, além do pai, tem mais familiares lá? Ou ele? Eu tenho alguns parentes, sim. Acho que tenho tios, né, que moram em Cachoeira, sim. É tão bom, assim, a gente voltar no tempo e relembrar, né, as nossas histórias. E música, Jerônimo, dessa tua juventude aí, o que ficou? Música, toca algum instrumento? Gosto. Eu não toco nenhum instrumento. Isso é um problema. Que o meu pai, que é funcionário público de profissão, era policial civil, né? Mas ele é músico também, né? Então, depois que se aposentou da polícia, ele só se dedicou à música. Então me criei vendo piano, violino, essas coisas assim, e desenvolvi um gosto pelo ouvido da música, né? Mas não aprendi a tocar nenhum instrumento. Sei os acordes, tudo, né? Mas não posso dizer que eu sei tocar violão, né? Mas MPB, música clássica, né? MPB antiga também, então vários tipos, né? Então samba de raiz. Então eu me criei ouvindo de uma forma muito eclética, muito tipo de música, né? Dolores Duran, Dick Farney, que são coisas antigas. Eu me criei ouvindo, né? E o rock também, né? Então aí o rock foi desde Beatles, que eu via com o pai, até outro tipo de rock, enfim. Gosto de jazz também, então eu tenho um gosto bastante eclético para música, né? Talvez não tanto quanto hoje o pessoal ouve mais sertanejo universitário ou funk, né? Eu tinha um outro gosto, assim, gosto para MPB, para rock mesmo, e então eu acho que eu herdei também esse gosto assim pela música um pouco do meu pai, né? É isso aí, eu vou chamar então um pequeno intervalo. Estamos conversando com Jerônimo Tibucho. Falamos um pouquinho sobre essências, sobre a juventude, sobre os pais, sobre a cidade natal. E no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais da profissão, os desafios na UFSM e algumas novidades que vêm por aí. Beleza. De 8 a 14 de agosto, aproveite as condições incríveis do Dia dos Pais Eni e presenteie com as melhores marcas de calçados e acessórios com desconto de 20% à vista ou ainda 10% de desconto nos calçados Eni uma vez ou 5% em 2 vezes. Passe agora em uma loja Eni ou acesse o app e garanta o presente de Dia dos Pais por muito menos. Eni, seu estilo a cada passo. Ingresse em Direito Noturno na Fadisma e tenha 25% de desconto no primeiro semestre. Conquiste seu diploma em uma formação de qualidade e alinhada às demandas do mercado. Graduação nota máxima no MEC, transmissões ao vivo e professores com ampla experiência profissional. Inscrições até 19 de agosto. Saiba mais em ingresso.fadisma.com.br. Você escolhe a Fadisma. O mercado escolhe você. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. As tecnologias de segurança que revolucionam o mundo também podem transformar o seu negócio. Os sistemas de segurança da Securi protegem o seu patrimônio, agilizam processos e ainda ajudam a aumentar a produtividade da sua empresa. Além de câmeras e alarmes, a Securi inova a oferecer os serviços de cerca virtual, detecção de atitudes suspeitas, reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, contagem de pessoas e mapa de calor. A portaria remota também é uma importante aliada na segurança, pois garante o controle total de quem entra e quem sai da empresa. Com esses recursos, é possível integrar todos os sistemas de tecnologia da empresa e tudo controlado pela mais moderna central de monitoramento 24 horas do estado. Marque uma visita à sua empresa
empresa. Ligue 99120 5355. Secure Soluções Seguras. Nós cuidamos de você. Está na hora de se conectar com o seu futuro. As inscrições para o vestibular de inverno da Faculdade Sobresp já estão abertas. Graduação em Odontologia, Psicologia, Gestão 4.0, graduações EAD, cursos técnicos, capacitações, pós-graduação e muito mais. Bolsas de até 50%. Venha estudar na faculdade que mais cresce em Santa Maria. Inscrições pelo site sobresp.com.br. Faculdade Sobresp, um mundo de possibilidades. DNA. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Jerônimo Tibuchi. Estávamos aqui recordando os anos 80, os filmes, as músicas. Mas, professor Jerônimo, nós temos um quadro aqui nesse programa que se chama Diagnóstico. Não sei se você já ouviu, se conhece. Não, nunca ouvi. Nesse quadro, nós temos especialistas que vêm dar uma palavrinha, né? Para você. Não é um médico que vem dar um diagnóstico assim clínico, mas são outros especialistas. Nós vamos ouvir então 3 desses diagnósticos. O Jerônimo é muito mais que um amigo que eu tenho de vida. O Jerônimo é meu irmão, né? A gente tem uma relação de irmandade realmente, assim, há muitos anos. O Jerônimo é meu padrinho de casamento. Então eu estimo muito pela nossa parceria, pela nossa amizade, pela nossa irmandade. É um cara que eu gosto muito de conversar com ele, né? Sempre que posso, a gente se reúne. Geralmente nos finais de semana a gente, né, faz algum churrasco, toma um vinho. E esses são os momentos bons da vida, assim, que eu posso compartilhar com o Jerônimo e tenho essa grata alegria, né, de poder viver ao lado dele, ao lado da mulher dele e agora ao lado dessa princesa Bibiana aí que tá vindo também e que vai certamente abrilhantar a vida de todos nós. O Jerônimo é um amigo muito querido, muito presente na nossa vida. Nós gostamos muito da convivência com ele e com a esposa dele, a Fran, que é a minha irmãzinha também. E nós estamos muito felizes agora com a vinda da Bibiana. E é isso. Gostamos muito, muito, muito dessa parceria de vida que nós temos com eles. Abraço, irmão. Estimado Jerônimo, olá, tudo bem? Espero que sim. Estou fazendo esse contato porque fiquei sabendo da tua entrevista e decidi mandar esse abraço e essa homenagem a você. Quero destacar que é sempre uma imensa alegria poder falar com você, mesmo à distância, e também sempre que lembro da nossa amizade. Fico muito feliz em saber do reconhecimento do seu trabalho em decorrência do avanço, seja das suas atividades acadêmicas, seja de suas atividades de gestão. Por isso, quero mandar um grande abraço aqui de Juí e dizer a você e a todos os ouvintes que é sempre uma grande alegria como amigo ver o avanço da sua carreira acadêmica e da sua carreira administrativa. Um grande abraço. O professor Jerônimo faz parte de um grande sonho que se iniciou há algum tempo e se constrói a cada dia dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Ele é meu professor, meu orientador, um grande amigo e uma referência. Conviver com ele é uma grande honra, além de ser um enorme aprendizado. Carrego uma gratidão enorme em meu coração por ele e sua família. Desejo que um dia eu consiga ser um pouquinho daquilo que ele representa a nós, alunos do curso de Direito, e a todos aqueles que fazem parte do ambiente acadêmico da Universidade Federal de Santa Maria. Quem são essas pessoas, professor Jerônimo? O Cristiano Isaí, é grande amigo, né? Sou padrinho de casamento dele. Ele e a Tami, né? São amigos queridos, assim, amigos de fim de semana, de dia de semana, de todas as horas, assim, a gente tá sempre junto, né? Então é um casal muito querido, assim, com o qual eu tenho muito apreço, né? O Cristiano é um camarada, além de um grande amigo, um excelente profissional, uma pessoa inspiradora, a Tami também, enfim, então são irmãos que a gente tem, né? Professor Bedim,
professor Bedinho é um camarada que também é uma inspiração, assim, em termos profissionais, em termos de amigo, de integridade, né? Foi reitor da Unijuí, né? Criou programas de pós-graduação, então é uma pessoa com a qual eu me inspiro bastante, né? Uma pessoa um grande amigo, assim, uma pessoa com uma serenidade muito grande, né? E a última, se eu lembrar a voz, acho que é a Kathleen. A última, quem foi a... Pode ir falando aí. Confirma pra mim, por favor. Isso mesmo. Eu acho que é a Kathleen pela voz e também uma orientanda recente agora, né? Tá em processo de orientação no mestrado. E acho que é bem representativa, assim, a Kathleen, uma pessoa muito, muito responsável, né? Atenta e tem um futuro muito promissor, assim. Então, e tem me auxiliado bastante, né? Então, essa tarefa de orientação para mim é uma coisa muito importante, né? De estar junto, né? De poder ver a evolução, de poder contribuir. Então, talvez essas manifestações façam a gente ter a certeza de que escolheu a profissão certa, né? É isso aí. Então vamos ouvir esse recado dos amigos, agradecer a cada um que mandou esse recadinho aí pro professor Jerônimo Tibuchi. Professor Jerônimo, sua relação com Santa Maria e também com a universidade, claro, mas com a cidade primeiro. Santa Maria, eu tive esse primeiro contato lá em 98, né? Eu terminei o ensino, o antigo segundo grau, hoje ensino médio, né? Em 97. E eu vinha com meus pais, assim, mas uma vinda de final de semana, né? Era quase como vir do interior para a cidade grande, né? Vinha de Cachoeira para Santa Maria, né? Então tinha essa referência em Santa Maria, né? Então andava, passeava no calçadão, ia na livraria da mente, enfim, tinha essas coisas assim que me traziam uma lembrança positiva de Santa Maria. E aí em 98 eu vim para morar em Santa Maria, fazer o curso de artes cênicas, né? E aqui morei durante 1 ano e meio, né? Fazendo o curso de cênicas aqui, aproveitei o potencial desse ambiente da universidade, de conhecer a universidade. Então a lembrança que eu tenho de estudante da universidade, né, nesse período, né, foi uma lembrança muito interessante, assim, e de Santa Maria também. E depois, claro que o mundo ele vai dando voltas, eu não imaginava retornar para Santa Maria tão cedo, né, e acabei retornando em 2007, né? Veja, aí 9 anos depois, né? Eu retornando para Santa Maria e aí numa outra realidade, né? Quando eu retornei para Santa Maria eu já estava fazendo doutorado, né? E além de já estar fazendo doutorado, já tive uma vivência como professor em Santa Cruz, em outros locais, enfim. E aí eu venho para cá para ser professor substituto na Universidade Federal, né? Digo, retorno aí na qualidade de professor substituto. E também na época eu comecei a dar aula na FADISMA, né? Eu comecei com 10 horas na FADISMA e logo já estava com 40 horas ali. E aí depois tive a experiência de dar aula em outros lugares, né? Também fui professor da FAMES, fui professor da FAPAS, né? E aqui em Santa Maria. E aí depois até ingressar na Universidade Federal, né? Então eu tenho um apego muito grande para essa cidade que me acolheu de uma forma muito positiva, né? Então me sinto santamariense, né? Eu acho que muita gente deve dizer isso, né? Que vem de outro lugar se sente acolhido, adotado, né? Adotado. O Santa Maria tem essa capacidade envolvente de acolher, né? De a gente ter pessoas, de construir amizades sólidas. Então essa força pessoal, né? Às vezes a gente diz no programa aqui no Sala de Debates, né? E conversa, digo, olha, Santa Maria pode ser um polo logístico, pode ser, né? Então ele tem um potencial muito grande que está nessa magia que Santa Maria faz com as pessoas, né? Então eu sempre me senti muito acolhido em Santa Maria e talvez as minhas maiores vivências e referência profissional, né, estão em Santa Maria, né? Então é uma cidade que tem essa questão da construção pelo amor, né, pelo lugar, né? Então a gente vê, né, desde a música produzida para Santa Maria, desde dos locais de referência, enfim. Então acho que para mim é a minha cidade, né? Então recebido por ela sempre quando sai, vontade de retornar, enfim. Então é uma cidade que me acolheu muito bem, a qual eu prezo muito. Eu acho que tem um futuro grande, né, em termos de construção.
cujo principal capital dessa cidade, sempre dá pra gente usar essa palavra capital, né? São as pessoas, né? Então eu acho que a característica de conectar pessoas, né, e de produzir cultura nessa conexão com as pessoas é algo que a gente precisa cada vez mais potencializar em Santa Maria. Então é a minha referência, né? E isso está muito relacionado à universidade, onde você trabalha, né? Com certeza. A universidade, ela não quero aqui menosprezar nenhuma outra instituição, mas ela é a vida, ela é a alma, né, de Santa Maria, a força de Santa Maria, junto a outras forças, é óbvio. Na universidade pró-reitor, eu tenho a impressão que a gestão e o direito não andam tão separados, né? Tampouco a docência. Quais são os desafios de atuar nessa área na universidade? Foi uma coisa bastante curiosa, assim. Eu acho que os lugares onde eu passei, eu acabei exercendo o cargo de gestão, né? Até mesmo nas instituições privadas, ou era coordenador de curso, ou coordenava extensão, ou coordenava projetos, né? Então sempre tive essa facilidade com gestão, né? Ou pelo menos o convite, talvez um pouco pela força de trabalho, e a gente vai aprendendo isso, né, também com o tempo, né, de como desenvolver, como gostar de ver as coisas acontecerem, né? Então na Universidade Federal também não foi diferente, né? Eu ingressei primeiro dentro do antigo NTE, um concurso para o CCSH, e aí, mas com a lotação de exercício no NTE para trabalhar com tecnologias em rede, com tecnologias educacionais. Ali fiz grandes amigos e tudo. Depois fiz outro concurso dentro da universidade aí específico para o departamento de Direito, onde fui coordenador de curso também no departamento. Depois também tive uma vivência sindical, fui diretor da Sedufsme. Antes, nas instituições privadas também fui diretor do Simpro. Então eu sempre acreditei nessa questão da formação do ambiente de trabalho, enfim, dessa estrutura toda. E até que recebi o convite, né, do professor Burman. Foi até uma coisa curiosa, né? Foi uma situação... Era para falar sobre ações afirmativas. Eu já havia feito um trabalho com as comissões sobre análise socioeconômica e tudo, e aí fui falar sobre ações afirmativas em uma mesa onde estava também o professor. E aí eu não esperava, né? Ele disse, eu gostei, tu pode me dar uma carona? Eu tipo assim, primeira coisa que eu pensei, como é que eu vou fazer com o carro, né? Que tá cheio de garrafinha de água e tudo, tem que juntar as coisas todas. Será que tá em condições? Né? E também eu olhei pro professor daquele tamanho, né? Digo, tem que botar o banco para trás. É a única coisa que eu tava pensando, né? Aí quando entrei no carro, ele fez o convite. Digo, olha, te pedi uma carona aqui, mas foi um pretexto, né? Pra andar um pouco contigo, e gostaria de convidar para fazer parte da gestão e tudo, né? E esse processo todo, né, de fazer parte da gestão, cuidando de um setor onde mexia também com o ingresso, né? E aí o ingresso foi algo que me marcou muito, né? De melhoria do sistema do ingresso, de pensar nessa trajetória do aluno, dessa trajetória do estudante, como ele entra, como ele faz uma escolha vocacionada, enfim, e pensar nos processos educacionais. E aí, então, ali dentro da Prograde também tive a vivência com pessoas queridas, especiais, como a professora Marta, que veio, né? Eu trabalhava junto com ela, depois fui ser o adjunto dela, e depois, quando ela foi para o gabinete do reitor, eu assumi a pró-reitoria, com a qual eu aprendo constantemente, né? Aprendo até hoje muito com ela. E também com o professor Luciano, depois que veio a ser vice-reitor. Então a vivência na Prograde foi uma trajetória, já são 9 anos de Prograde, né? Comecei como coordenador de planejamento acadêmico, depois fui para pró-reitor adjunto e agora como pró-reitor. E aí você tem uma noção do todo da universidade, né? Conhece a universidade no seu funcionamento, e realmente, assim, estar na gestão é uma devoção, né? É uma dedicação, né? É um desafio, mas é um desafio que deve ser muito, muito interessante, assim. O que é mais difícil, professor? Ser gestor ou professor? Estar na sala de aula ou pensar o todo? Eu, nesse tempo todo, nunca abri mão da sala de aula, né? Porque é o que me constitui, né? Enquanto docente, né? Eu estou pró-reitor, né? Estou gestor, né? Mas eu sou, acima de tudo, docente, né? Eu não conseguiria ficar sem a sala de aula, né? A sala de aula,
ela já é um processo natural, é um processo de construção. Então, se tu me falar em termos de dificuldade, a gestão te apresenta várias dificuldades, em que pese eu já esteja bastante acostumado com o cargo de gestão também. Mas, às vezes, você tem um dia cheio na gestão, onde poder falar sobre um assunto que eu faço a minha pesquisa é um grande passeio, né? De igual você, naquele momento ali, eu deixo ali as questões da gestão, as questões complexas da gestão para poder dar aula, né? Então, as duas coisas são igualmente importantes, né? E desafiantes. E desafiantes. Também, né? Eu gostei muito, né? Quando isso me constitui. É tão importante a gente saber o que nos constitui. Vamos ouvir mais 3 diagnósticos, então, o professor Jerônimo Tibuchi, enquanto ele dá uma respirada aqui. Jerônimo se destaca por ser um exemplo de líder. Conduz sua gestão com ética, respeito, diálogo, escuta e colaboração. É o primeiro a chegar e o último a sair. E, se for preciso, trabalha em qualquer demanda, desde carregar cadeira até representando a UFSM em reuniões e eventos nacionais e internacionais. Também teve uma participação muito importante durante a pandemia. Ele foi um dos grandes responsáveis pela universidade continuar funcionando, pois nossa universidade parou apenas um dia durante a pandemia. Se doou quase que integralmente. Estava online nos 3 turnos para atender os anseios e dificuldades dos professores, técnicos administrativos e estudantes. Auxiliou a gestão a criar estratégias para o UFSM manter-se ativa naquele momento de insegurança. Auxiliou na elaboração de resoluções, vídeos tutoriais, capacitações, conduziu diversas reuniões. Estar ao lado desse amigo e colega é, sem dúvida, um dos melhores momentos da minha vida profissional. Aprendo muito a cada dia. O seu exemplo me inspira e motiva. Manifesto aqui minha admiração e gratidão por fazer parte da sua equipe. Um forte abraço. Olá. Há tempos atrás, eu formei, junto com o professor João Telmo Vieira, um grupo de estudos, na qual estavam presentes vários alunos. Observei que um determinado aluno se destacava, seja pela sua dedicação aos estudos, seja pela facilidade de compreensão dos textos, né, que visavam principalmente a questão do meio ambiente, seja pela sua visão crítica. Eu vi naquele jovem um futuro de sucesso na academia. Mais tarde, veio a se tornar meu colega na UFSM e juntos formamos também um novo grupo de estudos. E hoje, o que eu posso dizer é que ele confirma tudo aquilo que eu previa: sucesso na carreira acadêmica. Meus abraços. O professor Jerônimo é um grande colega que está sempre presente no nosso curso de Direito, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação. É um professor que eu ainda vejo jovem, mas com uma trajetória na academia marcada por muitas conquistas que são percebidas aí pelo reconhecimento dos alunos, pelas atividades envolvidas nos grupos de pesquisa, pela publicação de muitos artigos, pela interação com pesquisadores brasileiros e estrangeiros e também pelo destaque que ele já conta em cargos de gestão da UFSM. Nisso eu vejo como uma pessoa capaz e proativa que, diante da Pró-Reitoria de Graduação, junto com a sua equipe, por exemplo, tem desenvolvido e implementado nos últimos anos uma série de ideias inovadoras que buscam melhor atender os nossos alunos. Então eu não só respeito o professor Jerônimo, mas também o admiro muito. Quem são essas pessoas, professor Jerônimo? Agora entendi o porquê do lencinho. Professora Lisiane, mais do que uma colega, uma amiga, né? Eu acho que eu entrei na universidade em 2011, definitivo, no quadro definitivo, e nós fomos colegas aí passando por alguns perrengues juntos, assim. Então a professora Lisiane é uma extremamente e extremamente humana, comprometida com o social, com as causas sociais, enfim, com uma visão, com dinamismo extremo, né? Uma operacionalidade extrema. Além disso, além de ser essa grande profissional, que ela é também uma grande amiga, né? Uma grande companheira de caminhada, né? Vou agradecer o depoimento da Lisiane.
Mas nós vamos falar dos outros 2 depoimentos depois do intervalo. Que a nossa técnica já está ali nos olhando, tipo assim, não chamou o intervalo. Já voltamos. A 4ª temporada de Stranger Things acabou de chegar. E com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Net Virtua 350 mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 99,99 nos primeiros 3 meses no combo. Ligue 55 3213 7280. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. A Multi10 é onde você encontra tudo, desde artigos para casa, presentes, materiais escolares, roupas infantis e adultas. Venha logo para a Multi10 e garanta já um presentão para o seu paizão e deixe ele ainda mais feliz. São 6 lojas em Santa Maria. Chama no WhatsApp pelo 55 99192 9856. Nas tardes de domingo, às 14 horas, você está convidado para relembrar o passado com o historiador Walter Noal Filho e convidados no programa Memória. Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória, um encontro com lembranças da nossa cidade. A AM Brum Ângelos Oeste oferece o que há de melhor para quem você ama. Conheça nossos planos assistenciais com benefícios em vida a partir de R$ 38,00 mensais. E você ainda garante centenas de parceiros cadastrados em Santa Maria e região, com descontos de até 50%. AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, Complexo Velatório, Avenida Elvio Basso 1519. O serviço de portaria da LG System preza pela segurança e eficiência. São mais de 10 anos atuando com profissionais experientes e capacitados. Nós temos planos de serviço personalizados e flexíveis que vão atender por completo a sua demanda. Visite nosso site lgsystemsm.com.br ou entre em contato pelo 55 3211 3985. É segurança. É tecnologia, é excelência, é Securi. Segurança para a sua empresa, para o seu condomínio, para a sua vida. Contrate a portaria remota e reduza até 75% os custos do seu condomínio. E ainda, controle tudo pelo celular com o nosso aplicativo. Securi Soluções Seguras. Nós cuidamos de você. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Jerônimo Tibucci. Professor Jerônimo, estávamos falando do diagnóstico. Quem faltou da gente falar de 2 amigos seus. Meu grande amigo, irmão e quase um segundo pai, né? O professor Luiz Hernani Bonesto de Araújo, né? Então, é um amigo que eu conheço desde 2002, né? Então, uma pessoa que me incentivou a carreira acadêmica, né? Que a gente sempre tem alguns anjos que nos ajudam, né? Nesse desenvolvimento. Então, ele acreditou em mim, incentivou, enfim, junto com outro camarada que infelizmente não está mais entre nós, né? Que é o João Telmo, né? Foram 2 pessoas referências para mim escolher a área acadêmica. Então, para mim foi muito emblemático assim a fala do professor Hernani, que é o meu pai, né? Então, que a gente convive, né, muito, de forma bastante intensa, né? Então foi meu padrinho de casamento também e tudo. Então é uma pessoa que eu quero muito, né? Um grande irmão, um grande amigo. E a professora Maria Cristina, que é uma grande amiga, né? Eu conheço há menos tempo, né? Mas que a gente convive bastante, com a qual tenho uma grande admiração, coordeno o nosso curso de Direito hoje.
e desenvolve aí um trabalho fantástico também, uma pessoa com a qual eu estimo bastante, assim como o professor Luiz Hernani, enquanto profissionais e amigos, né? Então, acho que a nossa relação profissional passa grande tempo, né? Mas devolve a afetividade, né? É necessário que a gente tenha mais vontade de viver e afetividade com aqueles que nos cercam, né? E por falar em afetividade, vamos ouvir então os outros 3 diagnósticos, professor, para depois a gente seguir conversando. Já vamos nessa linha aqui. O Jerônimo é um grande irmão que a vida me deu. Nos conhecemos lá pelos idos de 2008. Ele ainda é professor substituto da UFSM, na época eu fazia mestrado. Nos conhecemos através de um grande amigo em comum e desde então entabulamos uma amizade fraterna inquebrantável. Acompanhei muita batalha dele com o doutorado, as viagens intermináveis, viajamos juntos para eventos, né? Convivemos bastante e seguimos essa amizade bonita até hoje. O Jerônimo é um cara admirável, assim, pela sua capacidade intelectual, mas não só por isso. É uma pessoa de grande coração, um cara para todas as horas, um amigo fiel para todas as horas. E, além disso, ele é um cara não só de ter grandes ideias, ele é um cara também de colocar as ideias em prática. Ele puxa todos os amigos para realizar as ideias, né? Trabalhamos junto há bastante tempo também com pesquisa na academia e muitas coisas ele nos puxa para realizarmos junto com ele. Professor Jerônimo Siqueira Tibus, persistente, criterioso e disciplinado nas suas tarefas e nos seus desafios. Desde pequeno teve o hábito pela leitura e aí não parou mais. Desenvolveu o gosto pelas artes cênicas, onde obteve êxito e muitos aplausos nas suas apresentações e oratórias. No esporte, vôlei e natação, destacou-se no nado, auferindo muitas medalhas. Mas, um belo dia, disse a seus pais: quero ser um professor. Aí, não parou mais de estudar e pesquisar. Onde Jerônimo chegou, não foi um mar de rosas. Houve muitas perdas na sua vida e necessidades, mas não desistiu. Falar do Jerônimo é falar de admiração. E dizer que eu amo é tão pouco perto da imensidão de tantos outros sentimentos que eu possuo. Eu tenho admiração pela pessoa que tu és, pelo caminho que tu tens trilhado, pelo profissional irretocável, pelo professor incansável, pelo gestor competente e apaixonado pelo que faz, pelo marido, companheiro, amoroso, pelo amigo presente, parceiro. Eu sou muito feliz de ter te escolhido para trilhar a vida comigo e para ser pai da minha filha. Eu sou muito feliz de compartilhar a vida, celebrando a cada dia a tua presença. A voz de quem manda, né? Agora ficou sério, quem são essas pessoas? Primeiro, o Vinícius, grande amigo, né? Irmão, né? Então a gente criou um grupo de pesquisa junto, eu, ele e o professor Luiz Hernani, né? Um grande amigo que eu tenho, né? Eu acho que talvez a pessoa que indicou, né, escolheu bem. São pessoas do núcleo muito, muito próximo, né? Então o Vinícius é um grande irmão para toda hora, assim como outros ali que antecederam também, mas o Vinícius em especial, né? Uma pessoa com a qual eu prezo muito, né? Como profissional, como amigo, como irmão, e é uma inspiração realmente o Vinícius e poder contar com ele, né? Um amigo que Santa Maria me deu, né? Meu pai, né? Que bom ouvi-lo, né? Sim, ele tem uma oratória boa, acho que eu puxei um pouco. Sim, oratória perfeita. É isso, né? Que bom que poder ouvi-lo, né? Enfim, e estar presente também com
conosco, né? E fala um pouquinho da minha trajetória, um pouco de como eu fui despertando, né? Então acho que, né, o amor que sinto também pelo meu pai e tudo, né? Fala das perdas, né? Eu perdi a minha mãe com 28 anos, né? Para nós dois foi muito impactante, né? Para uma família de 3, né? Não tinha irmãos, né? Então, que bom poder ouvir o pai também aí. E por fim a Fran, né? Minha esposa, que amo tanto, né? E que agora a gente tem a Bibiana aí, que vai nascer em janeiro, né? Uma capricorniana. Dizer que admiro muito a minha esposa também, enquanto pesquisadora, também é da área do direito, pesquisadora e professora, e enfim, né? A pessoa que eu escolhi caminhar ao lado, né? Isso aí. Legal. Professor Jerônimo, nós temos 2 minutinhos só para a gente falar agora de meio ambiente, comitê pelo meio ambiente, movimentos, desafios. Por que essa área? Começou esse interesse mais intenso lá em 2001, 2002, né? Quando conheci o professor Hernani, que é um dos que falou aqui, né? E aí eu encontrei aí nessa área, uma área que realmente me despertou a atenção dentro do direito. Confesso que no início do curso estava até um pouco desmotivado, né? Mas a pesquisa na área ambiental, né? A questão de pensar de que talvez seja um dos assuntos mais importantes para nossa sobrevivência, né? Para nossa existência, né? De repensar hábitos, de repensar o nosso consumo, né? De pensar como a gente pode considerar as questões ambientais como cruciais para o século XXI, para as nossas vidas, né? Então é um assunto que sempre me instiga, me chama a atenção e com o qual venho dedicado aí mais de 20 anos da minha vida com essa pesquisa, né? Eu acho que essa iniciativa do comitê foi uma iniciativa muito, muito importante, porque a gente pode reunir aí setor privado, setor público, universidade, né? E o Diário foi a casa que recepcionou essa iniciativa, né? Então a gente tem um trabalho imenso aí pela frente e pretendo fazer jus aí a esse convite, né? No sentido da gente pensar uma Santa Maria mais sustentável para as futuras gerações, né? Nós não estamos construindo para nós, né? Nós estamos construindo para a subsistência, para o futuro, né? Se eu puder imaginar que os meus filhos, ou os filhos dos meus filhos, ou todos possam viver melhor, em um ambiente melhor, eu acho que isso já me deixa dormir com mais paz. E que a gente possa contar com o envolvimento de todos, né, professor? Isso aí. Da comunidade, de cada cidadão, de todo mundo, assim, para que a gente consiga colocar em movimento. É a palavra que a gente tem usado muito no comitê, né? Todas essas ideias aí. Eu vou fazer aquelas perguntinhas finais para que tu possa me responder com 1 ou 2 palavras e a gente encerra, então. Tá. Olhando para trás, do que o professor Jerônimo Tibuchi mais se orgulha? De ser a pessoa que eu me tornei hoje. Tem algum arrependimento? Não. Uma saudade? Minha mãe. Um sonho? Poder fazer mais ainda. O que dá paz a Jerônimo Tibuchi? Saber que o dever está cumprido e que as pessoas podem ser felizes com isso. E o que tira a paz? Saber que eu não consigo resolver um determinado problema e que às vezes as pessoas não contribuem, né, para o futuro dos outros, né? Um lugar em Santa Maria? Lugar em Santa Maria. A universidade. E uma palavra que lhe defina, Jerônimo por Jerônimo? Resiliente. Resiliente, é isso aí. Eu quero te agradecer por essa conversa tão boa, sabe? Nem foi uma entrevista, foi um bate-papo. Conhecer um pouquinho da tua trajetória, da tua história e agradecer também pela parceria, tanto no Sala de Debate, como em todas as outras áreas aí, em cada pauta que a gente acaba te chamando sempre, né? E que tu seja sempre bem-vindo aqui na CDN e também em outro DNA, porque não deu para falar tudo, né? Eu que agradeço o convite de vocês e a grata surpresa de hoje. É isso aí, pessoal. O DNA fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 4 da tarde com outra entrevista exclusiva.